estava eu viajando lindamente lá no Rio de Janeiro. Olha que delícia! Tirando minhas férias, olha que gostoso. Gente, foi uma delícia essas férias. Mas no último dia, olha a mensagem, a desgrama da mensagem que eu recebo no WhatsApp de um colega meu num grupo aleatório que tem lá, que a gente tá lá. E esse colega meu, ele trabalhava no mesmo time que eu, na empresa que eu trabalhava. E ele manda mensagem: Diego Bechara, foi demitido também? Meu time inteiro foi. E o meme da Jojo. Aí eu respondi pra ele, eu falei: não, eu tô de férias, não tô sabendo de nada, não sei nem o que tá acontecendo. Gente, essa hora eu tava no museu, no CCBB, lá no Rio de Janeiro, vendo uma exposição. Eu gelei, eu caí, eu sentei num banco, meu pé ficou gelado, eu fiquei tremendo. Eu mandei mensagem pros meus amigos lá da empresa, que eram do meu time, todo mundo demitido, desligado. Eu falei: já era, você desligado também. E dito e feito, voltei de férias e fui desligado. Olha que maravilha. Maravilha não, né? Uma tristeza. Eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, do time, as pessoas são realmente incríveis e espero trabalhar com elas de novo no futuro. Mas como a gente precisa fazer desse limão azedo uma limonada, vamos aprender uma aulinha de economia e uma aulinha de finanças pessoais com a minha desgraça. Você vai aprender aqui nesse vídeo como lidar com uma situação dessa de demissão e o que é que eu tenho feito com o meu dinheiro, porque é que eu tô, entre aspas, aliviado aí, dado o meu planejamento financeiro. Bora ver comigo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como é que tá a minha carteira de investimentos. Aqui, ó, o site do Investidor 10, que é o site que eu uso para gerenciar meus investimentos. Você vê que eu tenho 59.222 aplicado e o saldo bruto hoje lá é 58.672 reais. Então, você vê que eu tenho sim 1% de rentabilidade negativa, mas porque a gente está enfrentando uma crise. Olha só, dá um ligue nisso aqui, gente. Na Bolsa de Valores, olha o Ibov hoje, no último mês. O Ibov está despencando, tá? Chegou a bater 100 mil pontos. Isso aqui é baixo, isso aqui é crise, isso aqui indica que as empresas estão lucrando menos, tá? E isso tem muito a ver com o cenário que a gente vive atualmente, com os ciclos de mercado que eu tanto falo aqui no canal. Olha lá, o cenário que a bolsa está em queda, eu fui demitido. Tem um monte de gente sendo demitida, não sou só eu, né? Peguei aqui, ó, um Twitter chamado Layoffs Brasil. Olha lá, acompanha comigo. Eles colocam várias demissões em massa. A Amazon, a AWS, ó, demitiu 9 mil funcionários, dia 20 de março agora. Tá? Ó, XP também demitiu um monte de gente, pessoal aí tudo reclamando da XP. XP é corretora de valores, né? A gente já fala bastante dela aqui no canal. E aí acontece, ó, Madeira, Amaro, um monte de gente sendo demitida. Todo dia você tem demissões em massa e a gente pode acompanhar essas notícias. Mas por que isso está acontecendo? O que isso tem a ver com a Bolsa de Valores em baixa? Tudo, tá? Vamos entender já já aqui nesse vídeo. Então, a minha carteira, voltando à minha carteira, o que é importante enfatizar e é importante você entender agora na prática, tá? A importância da reserva de emergência. Olha lá. Quando a gente está investindo, tá tudo mil maravilhas, né? A gente está pensando em rentabilidade. Então a gente vai para as ações, vai para os fundos imobiliários, vai até para criptomoeda. Mas é na hora que a gente leva a paulada da vida, que vem a crise, que a nossa vida acaba ficando ali, ó, balançada, que a gente tem que recorrer à renda fixa, boa e velha renda fixa, tá? Por isso que você pode ver que na minha carteira tem 25% aqui, ó, de CDB. Então, ó, 14, quase 15 mil reais do meu dinheiro que eu tenho hoje aplicado tá na reserva de emergência lá do Nubank, resgate imediato. Se eu precisar sacar, ela volta pro meu bolso, tá bom? E olha que hoje ela ainda tá rendendo bem. Então assim, o pessoal fala assim, ah, tem a reserva de emergência, tudo na teoria, né? Olha a prática aí. Fui demitido, se eu não tivesse reserva de emergência, o que eu ia ter que fazer? Vender as minhas ações, vender os meus FIIs, vender as minhas BDRs. Eu ia ter que fazer isso aqui agora, no momento que a bolsa está em queda. Gente, esse vídeo aqui está sendo maravilhoso por isso, porque ele está mostrando na prática o ciclo de mercado acontecendo e você está vendo aqui com a minha desgraceira, tá? Com a nossa aqui, que tem um monte de gente no mesmo bolo que eu. Então, é exatamente nesse ponto que vem a crise, as empresas começam a demitir, que a bolsa vai estar em baixa. Então, se você tiver só ações ou só FIIs, você vai se dar mal. Você vai vender as suas ações e as suas cotas no pior
momento. Olha aí, entendeu por que você não pode ter só ações, só fundos imobiliários? Você tem que ter uma partezinha da reserva de emergência e por isso que ela é tão importante, tá bom? Então assim, eu tô certamente tranquilo porque eu tenho esses 14 mil investido, daria para eu sacar se eu precisar da minha reserva de emergência, mas também eu vou contar com outros recursos, uma vez que eu era CLT. Então se você também foi desligado, passou por algum layoff ou alguma coisa assim, vamos fazer alguns cálculos, né, de como é que eu vou me planejar aí nos próximos meses até eu conseguir outra vaga de emprego, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é a calculadora de rescisão. Joga lá calculadora de rescisão no Google e vem nesse site aqui do iDinheiro, que é muito bom. E aí você consegue calcular. Então vamos preencher. Imagina que a gente tem um salário lá, sei lá, de R$ 4.500, tá bom? E a data de admissão foi dia 7 de fevereiro de 2022. E a data do desligamento foi dia 13 de março de 2023. Números aqui fictícios, tá? Mas, de fato, eu fui desligado exatamente nessa data e fui admitido exatamente nessa data lá na Loft, né? Dispensa sem justa causa, dispensa sem justa causa, e o aviso prévio foi indenizado pelo empregador. A empresa vai indenizar aqui, no caso, né? Eu já assinei isso. Possui verbas vencidas? Não possuo, e aí você vem e clica em calcular. Olha lá o total, R$ 14.792 é o quanto você receberia. Então você vê, ó, você tem um salário de 4.500, você vai receber ali 8.150 de verba rescisória, mais o FGTS, que tem multa, tem um monte de coisa. Então você recebe quase 15 mil reais, tá? Pensando que desses 4.500, que seria o meu salário, né, tem imposto de renda, tem INSS, então eu ficaria ali com mais ou menos uns 3.800. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, pegar 14.792 e dividir por 3.800, isso aqui daria mais ou menos, ó, quase 4 meses aí que eu poderia viver com esse dinheiro. Então você percebe, só com verba rescisória e o FGTS, eu conseguiria me planejar para viver mais ou menos uns 4 meses de boa, como se o meu salário ainda estivesse caindo na conta, tá? Só que tem outra coisa boa, o seguro-desemprego. Então sim, a gente pode contar com o seguro-desemprego e aí vamos fazer o mesmo cálculo, ó, R$ 4.500 de salário, tá? Valor do penúltimo mês, 4.500 também. Quantidade de meses trabalhados, eu vou colocar aqui 13 meses trabalhados. Primeira vez que eu uso seguro-desemprego. Olha lá, seguro-desemprego de R$ 2.230 e eu vou receber 4 parcelas. Então você vê que isso aqui também, ó, é mais 8 mil reais que vem para o bolso. Então eu vou colocar aqui, ó, 14 mil, mais as 4 parcelas de 2.200. Vamos fazer a conta aqui que a gente faz ao vivo, né? Ao todo, ó, 6,2, o quê? Meses. Eu conseguiria viver com o FGTS, seguro-desemprego, tudo, por 6 meses. Eu tenho 6 meses para continuar a minha vida normal, continuar aqui tentando procurar um emprego que nada na teoria vai ser afetado. Eu posso continuar investindo dinheiro como eu investia e eu vou continuar fazendo isso. Vocês vão acompanhar aqui na série do canal. Todo mês eu invisto, vou continuar investindo e vou continuar como se nada na minha vida tivesse acontecido até eu arranjar um novo emprego. Inclusive, se você for recrutador ou recrutadora, tô disponível, me chama. Aquela pessoa dá risada com a desgraça, né? Gente, eu fiquei mal, tá? Eu tô aqui de boa fazendo vídeo pra vocês, mas eu vou te falar que eu fiquei a última semana bem chateado, triste, eu quase entrei em depressão, fiquei gripado, ixi, aconteceu um monte de coisa. E detalhe, eu fui desligado dia 13 e dia 14 foi meu aniversário. Olha que presente bom. Agora a gente tem que dar risada, mas enfim. Vamos lá. Então, se você passou por isso, você sabe que você tem aí uns 6 meses pra conseguir se reorganizar, tá bom? Faz isso, tenta economizar os gastos, coloca aquilo que é essencial mesmo. Aí esse dinheiro, em vez de durar só 6 meses, vai durar 8 meses, 9 meses, dependendo aí, tá bom? Então, eu consigo viver 6 meses sem precisar sacar nada dos meus investimentos e ainda vou continuar fazendo os aportes que eu fazia, porque era o dinheiro que eu ganhava aqui no canal, então eu vou continuar fazendo esses aportes mensais, beleza? Vamos voltar então à nossa aulinha de economia. E aí você deve estar se perguntando o que está acontecendo, por que é que tanta empresa está demitindo em massa, por que é que a bolsa de valores está caindo como está? E a resposta para isso, gente, é crise.
tá? É inflação, é o efeito do capitalismo. Quando eu falo aqui, eu brinco do capitalismo, é esse efeito colateral chamado inflação. Quando o mercado não tá perfeito, redondinho, a inflação começa a correr solta. E tá acontecendo isso lá nos Estados Unidos, no dólar, que é a economia capitalista mais segura e mais estável do mundo até os dias de hoje. A China tá por aí, né, vindo atrás. Mas até hoje em dia é os Estados Unidos. E o que acontece quando a inflação acontece nos Estados Unidos? Eles têm que subir a taxa de juros. Então, olha só para essa notícia aqui, ó. Inflação nos Estados Unidos aumenta e a expectativa sobre Fed aumenta também a crise bancária, tá? Olha lá, ó. O mercado precificou a taxa de PIB em torno de quase 5%. Só para você ter noção, ó, peguei um gráfico aqui. Se a gente pega aqui, ó, 2018, 19, 20, no auge da pandemia, gente, as pessoas em casa, tá? O bicho comendo, todo mundo achando que ia morrer, e a taxa de juros dos Estados Unidos chegou a 2,5% de máximo. E depois, logo que a gente viu que o coronavírus estava começando a ficar contido, né? O que aconteceu? A economia voltou e voltou à taxa normal dos Estados Unidos. A taxa de juros lá de 0,25%. O que isso significa pra gente? Que deixar o dinheiro parado na poupança lá num banco dos Estados Unidos é um mau negócio, não vale muito a pena para o investidor. Vale mais a pena ele colocar dinheiro nas empresas, gerar emprego, empreender, apostar nos empreendedores, nas startups, porque isso vai dar um retorno maior para os caras que têm investimento alto, que têm grana. Você percebe? Quando a inflação começa a correr solta e os Estados Unidos têm que aumentar a taxa, que nem tá agora, olha só, essa taxa recorde aqui, ó, dos últimos anos, você tem quase 5% de taxa Selic, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, tá? Essa taxa aqui de juros do Fed é a mesma coisa que a taxa Selic aqui do Brasil, que a gente tem 14%, né? Olha como a gente tá mal, inclusive. Mas se você parar para pensar, quanto mais alta a taxa de juros dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, menos dinheiro vai para os outros lugares. Menos dinheiro vem aqui para o Brasil, menos dinheiro vai para as empresas. Porque quem tem grana, os investidores que têm bilhões e bilhões, em vez de apostar numa empresa e investir em geração de emprego, vai fazer o contrário. Vai deixar o dinheiro parado lá no banco, rendendo. Porque agora está rendendo recorde, o que nunca tinha rendido antes, ou que já tinha rendido antes, mas há muito tempo atrás, né? Então, você entendeu? Você está começando a fazer as ligações agora? Inflação subiu, a taxa de juros dos Estados Unidos subiu, e isso afeta o mundo todo, porque o dinheiro vai para lá, para os bancos de lá, as pessoas deixam o dinheiro parado no governo, emprestando dinheiro para os Estados Unidos, porque eles estão pagando bem, tá certo? Então, essa aqui é a desgrama. E aí, quando isso acontece, o investidor não vai colocar dinheiro na startup. Somente as startups, as empresas que dão lucro vão continuar de pé. Aquelas que estão ali sofrendo, né? Como é o caso principalmente das startups brasileiras. Você vê, tipo, a startup que eu trabalhava, Loft, Quinto Andar, até o Nubank, que é uma grande startup, geralmente elas não estão dando lucro, né? O Nubank começou a dar lucro agora, por exemplo. A gente vê o histórico de lucro do Nubank agora que ele conseguiu tirar a cabecinha para fora da água e começou a respirar com o próprio ar, porque ele estava assim dependendo de dinheiro de investidor. Só que a maioria das startups brasileiras ainda não dá lucro. E pior, com esse bando de gente sendo desempregada, isso aqui começa um ciclo. É o ciclo do capeta, é o ciclo do capitalismo ruim, tá? É quando começa a recessão. As empresas demitem, menos gente tem grana no bolso para gastar. Eu, por exemplo, agora, vou começar a gastar menos. Eu pedi lá pizza de fim de semana, vou parar. Por quê? Porque eu tenho menos dinheiro entrando na minha conta. Então você percebe que isso afeta até os negócios locais aqui no meu bairro, no mercadinho da esquina, na moça que limpa a casa de vez em quando. Você percebe que isso vai afetando vários graus da sociedade que você mora, que você vive. Imagina 9 mil pessoas que recebiam salário em dólar lá, do Google, da Amazon, da Meta, que recebiam 20 mil por mês, sei lá, se você fosse converter do dólar para o real, né? Imagina só, 10 mil, 20, 30, 50 mil famílias que não têm mais essa renda. Quanto que isso não afeta o resto do mundo todo? Você percebe? Então, esse que é o problema. As pessoas deixam de consumir e aí isso faz as empresas lucrarem menos ainda e ter que demitir mais ainda para continuar de pé, para continuar operando. É exatamente esse ciclo que a gente está vivendo hoje. Eu já tinha falado em vídeo do canal que a gente ia passar esse ano por vários ciclos ruins, tá? Não sou mãe de Ná aqui, mas eu sabia que isso ia acontecer. O interessante agora
agora é que se a gente tem bala na agulha, é o momento de continuar comprando renda variável, né? É o momento que as ações estão baratas, que os FIIs estão baratos, e que se a gente vai acumulando nesse momento de crise, a gente provavelmente, quando tiver aí uma ascensão do capitalismo, quando reverter esse ciclo, vai se dar bem e as nossas ações e FIIs vão valorizar. Você percebe por isso que você tem que diversificar, tá? Esse é o segredo de tudo nos investimentos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula teórica, mas ela é prática também, porque está acontecendo isso na economia e eu mesmo estou sentindo isso na prática agora que eu fui demitido. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com a minha desgraça. Então deixa um comentário, eu vou ler todos os comentários, inclusive vocês vão me fazer muito bem deixando um comentário para eu ficar mais felizinho aí, tá bom? Deixa um like no vídeo e compartilha também com alguém que tenha sido, sei lá, desligado ou participado de algum layoff, que com certeza vai ajudar bastante o canal a crescer e vai também ajudar as outras pessoas, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos, continue aprendendo nesse canal que é a cara da riqueza e vai fazer você ficar rico junto comigo, se tudo der certo e a gente arrumar emprego agora, né? Mas espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!